Todo mundo acha que Trump está louco por impor tarifas de 145% sobre produtos chineses. Mas, e se eu te disser que por trás desses impostos existe uma estratégia muito mais profunda do que simplesmente taxar por taxar? E se Trump estiver tentando desarmar uma bomba relógio que ameaça não só a economia americana, mas o mundo inteiro? Para entender o que está por trás dessas tarifas, preciso te mostrar algo muito importante. O ano era 2001 e a China entrava para a Organização Mundial do Comércio. Naquela época, o governo chinês fez uma grande promessa: abrir seu mercado interno de bilhões de consumidores para o mundo todo e jogar limpo nas relações comerciais. Parecia um grande negócio, certo? Só que a promessa nunca foi cumprida. Assim que a China foi aceita na OMC, começou a montar um esquema que poucos perceberam. Enquanto os outros países cortavam gastos e ajustavam suas economias para competir de forma justa, o governo chinês bancava, protegia e incentivava suas empresas com subsídios disfarçados de incentivos econômicos. O objetivo? Simples e assustador: conquistar mercados inteiros. A China se transformou no que muitos chamavam de a fábrica do mundo. E isso aconteceu em tempo recorde. A estratégia ambiciosa deles combinava uma mão de obra absurdamente barata, graças à sua população gigantesca e uma escala industrial massiva completamente apoiada pelo Partido Comunista Chinês. Lembra daquela época das falsificações chinesas? Eles estavam por toda a parte. BlackBerry era a versão chinesa do BlackBerry. Samsung em vez de Samsung. Nem o iPhone ficou de fora. O Bufone era lançado como um clone oficial do aparelho da Apple. Mas isso foi só o começo. Com o tempo, as empresas chinesas foram absorvendo conhecimento, às vezes legalmente, outras vezes nem tanto, e começaram a criar seus próprios produtos. O resultado? Uma invasão de produtos chineses ultra baratos nas prateleiras do mundo inteiro. Mas, enquanto os consumidores sorriam com os preços baixos, algo terrível acontecia nos bastidores. Milhões de empregos simplesmente desapareceram. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos mais de 2 milhões de empregos industriais evaporaram entre 1999 e 2011. No Brasil, a indústria têxtil foi devastada. E não foi diferente em muitos outros países. Agora vamos avançar para os dias atuais, quando Trump decidiu tarifar o mundo inteiro. A reação foi rápida. Muitos pensaram que ele estava simplesmente louco. Mas, ao invés de receber só retaliações, os países começaram rapidamente a se aproximar do governo americano para renegociar tarifas mais justas. Todos, exceto a China. E quer saber o motivo? A verdade é que a China não está jogando o mesmo jogo que o resto do mundo. Ela criou seu próprio jogo com suas próprias regras. E eu vou te mostrar como eles estão fazendo isso. Quando a crise imobiliária estourou na China em 2020, o país precisou recorrer à única coisa que ainda funcionava por lá: exportar, exportar e exportar mais. O Partido Comunista Chinês investiu bilhões em fábricas, infraestrutura e incentivos para a produção. A ordem era clara: se o mercado interno não sustenta a economia, o mercado externo vai ter que sustentar. Isso criou o que os especialistas chamam de overcapacity. A China passou a produzir muito mais do que o mundo consegue consumir. Painéis solares, baterias, carros elétricos, eletrônicos. Eles inundaram o planeta com seus produtos. E quer saber como eles fizeram para obrigar o mundo a comprar o que não precisa? Com preços irreais, subsidiados pelo governo chinês. Pare para pensar um pouco. Quantas vezes você já comprou alguma coisa vinda da China só porque era baratinho? Talvez você nem precisava daquele produto, ou ele nem era tão bom assim. Mas você aproveitou para comprar porque o preço estava atraente. Agora imagine isso em uma escala global. Consegue ter uma ideia da magnitude desse problema? E o mais impressionante é que isso é só a ponta do iceberg. A China não só inunda o mercado com produtos baratos, como também desenvolveu métodos incrivelmente sofisticados para driblar qualquer tentativa de controle. Vamos pegar o exemplo do mel. Sim, mel de abelha mesmo.
Lá em 2001, os Estados Unidos já estavam percebendo os impactos da China em sua economia e resolveram impor tarifas mais altas sobre o mel chinês para proteger seus produtores locais. Parecia uma medida eficaz, certo? Errado. A China deu o seu jeitinho e simplesmente começou a enviar seu mel para países como Vietnã e Índia. Lá, o produto passava por um processamento mínimo. Às vezes, só trocavam a embalagem e pronto. O mel chinês agora tinha selo Made in Vietnam ou Made in India. Com essa nova identidade, o produto entrava nos Estados Unidos pagando tarifas muito menores. Esse esquema ficou tão conhecido que ganhou até um nome técnico: Honey Laundering, lavagem de mel. E não pense que isso é exclusivo do mel. A China utiliza essa mesma estratégia, chamada de transbordo ou transshipment, com praticamente todos os tipos de produtos. Os Estados Unidos tentaram combater isso por anos, mas sempre que fechavam um buraco, a China encontrava outro. Foi como tentar tapar o sol com a peneira. E não para por aí. Você já ouviu falar da provisão de minimis? É uma regra que permite que produtos com valor abaixo de $800 entrem nos Estados Unidos sem pagar tarifas. Foi criada para turistas que trazem lembranças de viagem. Mas adivinha quem se aproveitou mais disso? Empresas chinesas. A Temu e Shein transformaram essa regra em um negócio bilionário. Elas enviavam contêineres cheios para o México e Canadá, onde dividiam a mercadoria em pequenos pacotes de menos de $800. Depois, esses pacotes entravam nos Estados Unidos pela fronteira terrestre, sem pagar um centavo de tarifa. Só no ano passado, mais de 1 bilhão de pacotes foram enviados usando essa brecha. 1 bilhão. E o pior, como esses produtos não são contabilizados como importações diretas da China, eles nem aparecem nas estatísticas oficiais do déficit comercial. É por isso que as medidas de Trump, que muitos consideraram radicais, começam a fazer sentido quando você conhece todo esse contexto. Não adiantava tarifar apenas a China se ela podia facilmente desviar seus produtos por outros países. Era preciso fechar todos os buracos de uma vez. Agora, as tarifas de 145% impostas por Trump estão tendo um efeito devastador. Em Guangzhou, um importante centro comercial da China, pequenas e médias empresas que dependem das exportações para os Estados Unidos estão completamente paralisadas. Na imensa feira de Cantão, que reúne mais de 30 mil empresas chinesas, os pavilhões estão lotados de produtos que deveriam estar a caminho dos Estados Unidos, mas agora se acumulam em armazéns. Fabricantes de eletrodomésticos, batedeiras, aspiradores de pó e outros produtos para casa estão em um limbo comercial. Para você ter uma ideia, muitas dessas empresas têm metade ou mais de sua produção destinada ao mercado americano. Com as tarifas, o preço final desses produtos nos Estados Unidos seria tão alto que simplesmente não teriam como competir. O resultado? Produção interrompida e mercadorias encaixotadas. Em Nanjing, uma fábrica da Volkswagen fechou depois de 16 anos de operação, deixando centenas de trabalhadores sem emprego, muitos sem receber seus salários. Na província de Guangdong, um importante polo de manufatura de roupas, sapatos e bolsas, onde são produzidos muitos dos itens vendidos por lojas online como Shein e Temu, os operários estão trabalhando cada vez menos. O que antes era um trabalho de 14 horas por dia com bom pagamento, agora mal dá para cobrir as necessidades básicas. O governo chinês prometeu enfrentar a guerra comercial até o fim. Mas a realidade nas fábricas e nas ruas mostra uma história diferente. Muitas empresas estão desesperadamente tentando encontrar novos mercados Europa, Arábia Saudita, até mesmo a Rússia. Só que substituir um mercado que compra mais de 400 bilhões de dólares em produtos anualmente não é tarefa fácil. Oficialmente, o governo chinês diz que pode sobreviver sem os Estados Unidos. Afinal, o país tem 1,4 bilhão de habitantes.
teoricamente, um mercado interno enorme. Tá.